Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom é estarmos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus através da Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional em Cabuz. Sejam todos bem-vindos e que o nosso coração, meu e o seu, esteja induzido para guardar a Palavra do nosso Deus nesta manhã deste lindo domingo, onde nos reunimos exclusivamente para este estudo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 13 e 14. Hebreus, capítulo 9, versículos 13 e 14. E assim a palavra do nosso Deus, toda poderosa, fala ao nosso coração. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Que Ele, o Pai eterno, o Senhor Todo-Poderoso, por sua palavra, fale de uma forma profunda ao meu e ao seu coração, de tal forma que estejamos alicerçados nesta palavra quanto à nossa justificação diante dele, o nosso Deus. Estamos, nesses últimos domingos, fazendo uma série de palestras acerca da justificação, ato exclusivo do amor e da justiça de Deus. E nesta manhã, querido, quero pensar com você acerca de que a justificação é um ato de justiça do Deus Criador para com sua criatura, oferecida gratuitamente a nós homens, mediante nossa fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justificador. Por que pensamos assim? Por que precisamos entender desta forma? Visto o que o pastor Paulo também nos ensina na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 17, quando ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E esse ato, esse oferecimento, meu amigo, meu irmão, é um ato infalível e inconteste da justiça de Deus, que foi sustentada de forma plena pelo seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se voluntariou em ser o pagador de nossos pecados, tornando-se o resgatador, mediante o verter de seu sangue inocente, sem mácula, a nosso favor, na cruz do Calvário. Observe, meu querido, que é de suma importância percebermos que o Espírito Santo nos revela hoje, século 21, nesta manhã de domingo bonito, gostoso, o que está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, que nós acabamos de ler. É Ele quem está trazendo vida à nossa mente, clarificando o nosso entendimento acerca de se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam,
quanto à purificação da sua carne, Ele vai ressaltar para mim e para você, o Espírito Santo, nesta manhã, que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se oferece sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como é que está a sua percepção, meu querido, acerca desta doutrina de fundamental importância para o crente, aquele que abre sua vida, abre seu coração e permite que Deus entre através de Jesus, seu Filho, e com a permanência do Espírito Santo habitando em nós alcancemos no exercício da fé, a purificação dos nossos pecados, a redenção dos mesmos e a nossa justificação diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perante o Pai, a nosso favor. Se no tempo da era mosaica, da lei mosaica, bastava sacrificar um animal e assar a carne dele até que ela virasse cinza e aspergisse sobre o corpo de uma pessoa, traria a limpeza necessária que nós precisamos ter do exterior. Imagine, irmãos queridos, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário a nosso favor. Quanto mais nós crermos nesta atitude de oferecimento, de voluntariedade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maior se concretiza em nós a nossa justificação. Porque a palavra nos diz que esse ato de sacrifício está escrito lá em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja que já não é mais sobre o corpo, como a lei exigia. Aquela pessoa que tocasse em um cadáver, seja de pessoas ou de animais, ela se tornava imunda, porque o morto se tornou imundo. Já não é mais sobre a carne, agora é sobre o espírito, sobre a tua consciência, sobre a tua alma. Purificará-nos de nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Não fomos justificados pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário para apenas o nosso corpo. Porque se fosse assim, meu querido, nós teríamos que estar fazendo isso constantemente. Constantemente Jesus Cristo estaria descendo do céu, se tornando homem, oferecesse um outro sacrifício para que então nós fôssemos perdoados. Não, agora é na alma. E a alma você sustenta pela fé. Não é mais nada de contato físico, é fé. Fé é a palavra fundamental para que o crente possa obter o perdão do seu pecado, a salvação da sua alma na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí pensarmos, queridos, que o rito da lei exigia que no dia da expiação, quando se faria o sacrifício, a aspersão da cinza de uma novilha ou bode para a purificação
da pessoa contaminada por ter tocado uma pessoa morta se tornava imunda. A pessoa que tocasse no cadáver, seja de uma pessoa ou de um animal, se tornava imunda. E a determinação da lei mosaica era que eles se submetessem ao ritual. Contudo, querido, esse ritual já não possui mais valor para nós, porque deixou de ser apenas e tão somente para a purificação do corpo, mas o sacrifício de Jesus Cristo foi para a purificação de todo o nosso ser, alma e espírito, para a salvação da alma deste mesmo homem, bem assim a remissão, meu querido, dos seus pecados, originados no Éden, quando Adão desobedece ao nosso Deus. Daí, meu querido, ser necessário hoje se compreender, bem assim, sustentar nossa fé na importância de nossa justificação em e através de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o Espírito Santo nos traz a lume, ou seja, ele clarifica a nossa mente, levando o autor a registrar que o crente que pela fé alcança a sua justificação não mais possui uma consciência carregada ainda de obras mortas, o que a lei buscava manter e sustentar. Mas glórias a Deus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não veio abrogar a lei, mas ele veio e trouxe uma nova concepção para esta mesma lei, que no exercício na época mosaica já apontava para ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o único que ofereceria a Deus um sacrifício que fosse agradável. Daí, meu querido, o Espírito Santo, aquele que habita em nós e que nos conduz nas nossas ações, através deste versículo, ele nos mostra, querido, que os rituais propostos pela lei mosaica, diante do sacrifício oferecido a Deus por seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não mais possuem valor hoje, pois além de não trazer vida, estavam caducos. Sabem por quê? Pois a lei fora ultrapassada pela justiça e o amor de Deus. Que vale mais? Os ritos da lei? Ou hoje, através de Cristo, você receber todo o amor dele, toda a graça de Deus o Pai na sua vida? Daí, o Espírito Santo consolida em nós o valor eficaz da justificação pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez compreender que essas cerimônias trazidas pela lei, sua eficácia era apenas e tão somente transitória e temporária, uma vez alcançar apenas o exterior e não o coração do homem. Atente, meu nobre e querido amigo, atente para essa palavra que está dizendo que somente o amor e amor de Deus é que alcança o meu e o seu coração no exercício da fé. Quando a pessoa lá no rito da lei se banhava com aquela água, quando o sangue do bode e a cinza eram aspergidos sobre nós, era apenas exterior. Ali, saiu dali e acabou o valor. Hoje não. Quando nós passamos pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades ficam encravados lá e nós nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito, nos tornamos uma nova criatura, porque estamos em Cristo, e por isso não há mais necessidade de estarmos repetindo aqueles rituais. Pastor Paulo, em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo, querido, quando você olha para Jesus e faz dele Jesus, autor e consumador da sua fé. Quando publicamente você confessa a ele como Senhor e Salvador, tudo se faz novo na nossa vida. Se com tua boca confessares e em teu coração creres, verás a glória de Deus. E quando vemos a glória de Deus, tudo, absolutamente tudo se faz novo. Sabe por quê, querido? Olha o que o pastor Paulo nos ensina ainda acerca de justificação na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Olha o que ele nos fala, querido, nesta manhã gloriosa, desse lindo domingo que estamos estudando a palavra do Senhor. Ele vai dizer assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O pecado, a lei, melhor dizendo, foi instituída para mostrar a gravidade do pecado em mim e em você. A lei serviu para mostrar nossa evolução na desobediência ao nosso Deus, registrada lá no Éden, através de Adão e de Eva. Por isso, querido, hoje, agora, há uma urgente necessidade de eu e você admitirmos conscientemente que a figura da lei acaba instigando e levando o homem à transgressão. É por causa da lei que nos mostrou, nos revelou a gravidade da nossa desobediência, querido, lá no Calvário. Daí pensamos, queridos, que a lei foi entregue por Moisés, não tinha como objetivo a salvação do pecador, mas diagnosticar a gravidade do nosso pecado. A lei veio para ressaltar a violência da rebeldia introduzida e consolidada no Jardim do Éden em Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. E por isso veio a morte. Ao desobedecer, Adão e Eva introduziram o pecado e, consequentemente, o seu salário. O salário do pecado é a morte. E não é essa morte física do corpo, não. Mas é a alma do espírito, que vai permanecer eterno. Contudo, longe de quem podia e pode e quer perdoar o seu pecado hoje, justificar você diante de Deus e torná-lo uma nova criatura. Quantos de nós estamos calados por causa do pecado? Temos medo. O que Deus quer e requer de nós não é medo, mas sim temor e tremor. Observe, querido,
a urgente necessidade de admitirmos que a lei nos instiga para o pecado, para a desobediência. E todos nós estamos inclusos. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, recuperar aquilo que perdeu lá no Éden, através de Adão e Eva. Mas talvez você esteja pensando e dizendo assim, não, mas eu não pequei, não fui eu quem pecou. É verdade. Então por que você continua fazendo mal? Por que você continua, querido, zombando de Deus? Porque o homem zomba de Deus. Nós zombamos de Deus. Pastor Paulo percebe isto, falando sobre nossa justificativa, ou justificação, melhor dizendo, diante de Deus. Não é justificativa, e sim justificação. Pastor Paulo, na ministração da palavra à igreja em Roma e também a nós hoje, ele lembrou-se do Salmo 14. E lá no Salmo 14, Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu 2 versículos de suma importância. O versículo 2 e o versículo 3. E o que Davi relata, meu querido, continua hoje. Agora, enquanto você ouve esta palavra que é de Deus. E o que é que Davi registrou e que chamou a atenção séculos depois do pastor Paulo? Ele diz assim, Davi, pensando na nossa corrupção diante de Deus e como nos livrar dela, Davi pensou e registrou, por inspiração do nosso Deus, do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver quem entenda, se há quem busque a Deus. Como você está entendendo a palavra dele nesta manhã, confrontando-nos com o nosso pecado, com a nossa desobediência? Como que você, querido, busca a Deus? Sua palavra diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, para que todas as demais outras coisas, então, nos sejam acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Como você tem buscado? Como você está buscando nesta manhã? Talvez você esteja pensando, meu nobre, o que foi que Deus viu quando olhou do céu? O versículo 2 diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver quem entenda, se há quem busque a Deus. O que Deus viu? O que Deus está vendo hoje, quando olha lá do céu e me vê a você, vê a tantos homens, toda a humanidade, o que é que ele tem visto? Aí o salmista, no versículo 3, registra dizendo, todos se extraviaram. Paulo diz, todos pecaram, porque estavam extraviados, e esse extravio é pecado. Todos se extraviaram, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há sequer um homem que faça o bem, meu querido. O que Deus viu em você nessa manhã? O que Deus está vendo em mim nesta manhã? Como eu cheguei nesta escola dominical, como estou saindo da escola dominical após ouvir, meu querido, esta que é a palavra de Deus, que está falando de uma forma forte
em nosso coração, em nossa mente, em nosso intelecto, tratando da nossa razão. Pois o pastor Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pensemos, meus queridos, e admitamos que, ao inspirar o pastor Paulo a lembrar-se deste Salmo de número 14, o Espírito Santo assim procedeu, buscando ressaltar a condição do ser humano quando expulso do Éden. Bem assim, preste atenção, o crescimento e a consolidação desta lastimável e lamentável condição sobre a humanidade. De tal maneira que o pastor Paulo afirma categoricamente: um mal que eu não quero, esse é o que faço. O que temos feito? É lastimável, meu querido, e lamentável a nossa condição humana perante o Criador e nós. Qual é o respeito que há hoje entre os seres humanos? Não estou falando de nova criatura. Apesar de, no meio de nova criatura, existir estas mesmas atitudes que fazem parte do velho homem. Crentes com aspas, que ainda falam palavrão, muitas palavras torpes saem da sua boca, muitos pensamentos de luxúrias, muitas inquietações por causa da sensualidade presente e reinante no mundo. Isso é lastimável e, ao mesmo tempo, lamentável, pois Deus não nos criou para isto. Mas, tristemente, o pecado nos lembra todos os dias essa nossa lastimável e lamentável condição diante de Deus, nos acusando. E muitos de nós sem intimidade com Deus, longe dele, como aquele cachorrinho que você bateu o pé para ele, ele abaixou o rabinho, meteu no meio das pernas e saiu correndo. Muitos de nós têm feito assim. Lastimável. Não temos confiança no Deus que servimos, no Deus que nos regenerou, porque só tem um, que é Ele, exclusivamente através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na primeira investida de Satanás, a gente faz como cachorrinho. Observe, querido, atentamente. Pastor Paulo ressalta na poesia de Davi a total depravação do homem, descrevendo que o mal pode vir da sua garganta. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de maldição, é maldição que você vai proferir. Mas se teu coração está cheio das coisas de Deus, você vai abençoar o teu semelhante. E essa palavra passa pela garganta, e muitas das vezes é ela quem orienta o nosso caminhar. É ela quem faz com que nossa língua, nossos lábios e boca profiram daquilo que o coração está cheio. Daí o pastor Paulo, fazendo uma analogia dessa situação humana, ele nos compara a sepulcros caiados.
Por fora bonitinho, mas por dentro só podridão, só coisas fétidas. E daí o pastor Paulo diz, por orientação do Espírito Santo, pois todos pecaram e carecem da glória do nosso Deus. Todos pecaram, sem exceção, eu e você. Observe, meu querido, que ao pecar e trazer consigo toda esta negatividade, eu e você, homem, se encontra em falta perante o ideal de Deus ao nos criar conforme sua imagem e semelhança. Glória. Perdemos a nossa glória. Glória, querido, que se perdeu. E se perdeu lá no Éden, quando nós desobedecemos a Deus. E continuamos hoje na mesma condição, desobedientes a Deus. Daí somos carentes, queridos, da sua glória, que perdemos, e a perdemos em todo o esplendor visível e irradiado pela magnífica presença de Deus em sua perfeição divina em nós. Quando Adão e Eva perceberam que perderam esta glória de Deus na vida deles, e perceberam quando se sentiram nus, envergonhados do que fizeram para com Deus, se esconderam. Quem sabe, meu querido, você hoje ainda anda escondido nos seus pecados, nas suas desobediências de Deus, o Criador, esquecendo que não há como poder nos esconder dele. Sua palavra diz que os seus olhos, e o salmista Davi falou isso lá em cima, dos céus olhou Deus, os seus olhos, os olhos de Deus, estão atentos sobre eu e você, naquilo que fazemos, naquilo que deixamos de fazer. Perdeu-se a glória de Deus. E porque, irmãos, perdemos, Deus, no pleno e total exercício de seu amor, bondade e misericórdia em seu Filho unigênito para conosco, providencia nossa total redenção mediante a justificação. E de uma forma, querido, voluntária. Não foi preciso que nós pedíssemos que Ele nos justificasse, que Ele nos redimisse diante dEle. Ele se apresenta, o próprio Deus, como a solução em nos reconduzir da imagem e semelhança perdida no Éden. 2 Coríntios capítulo 4, abra aí a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, observe o que ele vai escrever para a nossa reflexão nesta manhã, no versículo de número 6. É o pastor Paulo falando o que Deus mesmo fez para que eu e você, no exercício da fé, recuperássemos a fé, a imagem dele perdida. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós veremos Deus na pessoa dele, iluminando nosso rosto e nos convidando para sermos purificados quando diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isto, querido, não é no exterior,
mas é no interior, é no teu coração, onde ele está batendo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. E entrará aquele que consentir para a sua justificação diante de Deus. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Finalmente, meus queridos, meus nobres, Deus assim se manifesta em nossos corações, buscando nos levar a crer no sacrifício voluntário de seu amor através de seu Filho unigênito, para que aquele que crê seja declarado por Jesus Cristo justificado, pois somente em e através de Jesus Cristo é que eu e você, o homem, somos declarados íntegros, somos declarados justos, somos declarados libertos de forma gratuita, sem haver necessidade de se pagar um valor que seja qualquer. Pois pela graça de Deus, gratuitamente, Ele, fruto decorrente de seu favor e merecido por nós, o que a lei não podia fazer, pois era apenas exterior, quando você crê, Ele então te justifica diante de Deus o Pai. Cristo, meu querido, Jesus, Ele vai dizer assim, se ofereceu para no Calvário, mediante sua morte em sacrifício vivo, para concretizar nossa redenção, pagando o alto preço exigido pela justiça divina, o que a lei não podia pagar. Jesus, em amor e misericórdia, nos livrou dos nossos pecados, transferindo ao que crer sua retidão. Para ser reto diante de Deus, só através de Jesus Cristo. Quando diante do nosso arrependimento, Ele, o Senhor, nos abraça, nos redime dos nossos pecados, nos torna retos e nos apresenta a Deus para a salvação da alma, para o perdão do pecado. Atentemos, meus nobres, queridos amigos e irmãos, que somente a partir da justiça do Senhor Jesus, ressalto, somente dela, justiça de Deus trazida em Cristo Jesus, por isso somos declarados redimidos. O crente pode então chegar diante do trono e da majestade do Deus vivo em adoração e louvores a Ele. Sabem por quê, meu querido? Olha o que a palavra ainda vai nos dizer. Pois pela morte de Cristo, Ele, Cristo, satisfez a justiça de Deus, pagando toda a dívida causada e decorrente do pecado de forma completa e eficaz, confirmando que Deus é justo, uma vez não julgar os pecados cometidos antes da cruz. Bem assim, meu querido, que somente através desta, ou seja, a cruz, sua justiça seria aplicada para declarar o homem íntegro e reintegrado à sua glória. Justiça de Deus, que não é como a nossa, não há jeitinho. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Por isso, ou seja, por causa exclusiva de Jesus, Deus não se compromete em sua santidade ao perdoar o nosso pecado.
Romanos capítulo 3, versículos 24, 25 e 26 dizem assim, meu querido, já encerrando a mensagem, o estudo desta manhã. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Cristo, ou seja, melhor, para Ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Que tal você começar a exercer hoje, meu querido? Hoje que Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai entrar, perdoar o seu pecado, tornar você justo e vai te justificar diante de Deus Pai para a salvação eterna, perene, do teu bem maior, que é a tua alma, condição que só se obtém no exercício da fé, e fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua palavra diz, meu querido, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que Ele te abençoe rica e abundantemente, e que esta palavra simples, porém objetiva, possa encontrar guarida em teu coração. Deus te abençoe ricamente. Amém.